Josué capítulo 1. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos Heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Permaneça com a sua Bíblia aberta, maneira de nós estarmos conferindo, manejando a palavra do Senhor. Amado, no Evangelho de Lucas, os últimos capítulos do Evangelho de Lucas, relata dois discípulos de Jesus. A Bíblia cita o nome de um deles, que é Cleopas, que estava voltando para a sua aldeia chamada Emaús. Eles estavam voltando após um luto, após um velório, que na verdade nem velório teve, após a morte e ressurreição de Jesus, que eles naquele momento não criam e não estavam com fé para saber que Jesus havia ressuscitado. Mas como eles, e como muito ser humano também é dessa forma, que haviam programado, Jesus era novo, Jesus tinha toda a sua vida para frente, Jesus tinha 33 anos de idade quando ele foi morto, foi crucificado. Eles esperavam ali que Jesus teria muito tempo para junto. Eles esperavam que Jesus seria o rei, que Jesus ia dominar tudo, o reinado ia sair da mão dos romanos, voltar para os judeus. Eles iam desfrutar um momento de paz, como seus pais contavam para eles no passado. É como nós muitas vezes temos um pai, uma mãe, ou um irmão, ou uma pessoa que a morte não escolhe idade. Às vezes nós preparamos, às vezes nós planejamos coisas para o futuro, e de repente a morte vem e acontece, a pessoa fica se frustra de uma tal forma que o estado emocional dela é tão abalado. Como esses dois discípulos estavam tão abalados que eles voltaram cabisbaixo. Eles não conseguiram nem reconhecer Jesus. O estado emocional deles era muito forte, muito abalado eles estavam. Só depois que Jesus fez uma oração com eles que eles entenderam que era Jesus. Aí eles se renovaram. Percebe que eles estavam com medo. Eles convidaram até Jesus para ficar ali, que já era tarde. E após sair esse peso do luto, essa carga emocional que estava sobre eles,
eles até o medo eles perderam, e diz a palavra que naquela mesma hora eles voltavam lá para Jerusalém, e aonde os discípulos estavam, começaram a confirmar: é verdade, Jesus ressuscitou. Observe que eles precisaram de algo na vida deles para eles saírem desse luto. E quando eles saíram desse luto, eles começaram a agir, começaram a viver, começaram a sonhar, começaram a perder o medo, porque o medo paralisa, amado. Não é somente aquele medo de alguma coisa, do escuro, de tempo de chuva, de tantas coisas, não, mas o medo em si, de qualquer coisa, nos paralisa. O medo de encarar um projeto novo, o medo de se casar, o medo de enfrentar uma faculdade, um projeto de um vestibular, um concurso, ou uma empresa que está fazendo umas pesquisas para ver quem que pode passar. O medo vai paralisar essas pessoas muitas vezes. Se você olhar para a Bíblia, você observa que Pedro estava num momento muito bom, e quando Jesus disse para ele: é o Senhor mesmo, Jesus, sou eu mesmo, então se é o Senhor, deixa eu ir a seu encontro. E Pedro começou a andar sobre as ondas do mar, sobre as águas do mar, e ele olhando para Jesus, e a Bíblia diz que ele sentiu o vento, ele sentiu ali aquelas ondas, e a Bíblia diz que ele teve medo, e quando ele teve medo, ele paralisou, e quando ele paralisou, ele começou a afundar, e Jesus teve que estender a mão e trazer ele de volta. Eu quero que você preste muita atenção nesses comentários que eu estou fazendo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas aqui ainda estão em luto, ainda estão carregando um fardo, estão paralisados, estão aí com medo, e não conseguem se desenvolver na vida, não conseguem alcançar uma vida abundante com Deus, não conseguem desfrutar o melhor de Deus aqui nessa terra. Então preste muita atenção nessa palavra, que eu quero intitular nessa noite: saindo do luto. Saindo do luto. O que é um luto? Luto é a expressão de tristeza ou pesar pela morte de alguém ou perda de algo. Veja bem, luto não é somente pela perda ou a partida de alguém que morre, não é. Luto não é só isso, mas a perda de algo importante na tua vida. Não precisa ser um objeto. A perda de um casamento, a perda de um namorado, a perda de um trabalho, isso vai depender de pessoa para pessoa. Então ele vai trazer tristeza, vai trazer pesar quando perde um ente querido ou alguma coisa. O luto é um processo individual, não é um processo coletivo, é um processo individual. O luto está relacionado ao sentimento, pode trazer extrema tristeza, angústia e saudade. O luto pode trazer isso, extrema, algo acima do teu normal, acima que muitas vezes que você pode resistir. Extrema tristeza, angústia e saudades. Você percebe que muitas pessoas, quando perdem um ente querido, ele vai todos os dias no cemitério, e para ele se dirige, ele comporta, ele fala daquela pessoa como se ele não tivesse morrido. A saudade, a separação, e isso começa a trazer muita tristeza a ele. Isso ele deixa de comer, começa a gerar umas angústias na vida dele, e muitas pessoas chegam até a entrar em depressão. Sem que a perda esteja necessariamente ligada à morte, como eu acabei de dizer, não precisa ser necessariamente ligada à morte.
mas alguma coisa. Você sabia que depende da pessoa, até mesmo se ele perder o bichinho de estimação dele, ele pode entrar num extremo luto. Aí você pode dizer assim, não, mas isso é uma brincadeira. Brincadeira para você que tem um determinado comportamento, um temperamento. Mas há certos tipos de pessoas que têm um temperamento totalmente de você, que ele traz para dentro, ele se retrai, ele vai sofrer. Eu lembro quando nós estávamos no seminário, hoje ele é pastor em Marília, São Paulo, o tamanho de um rapazão chamado Hélio Varela, que ele tinha um sentimento muito forte para alguma coisa, ele se apegava, e ele sofria demais com aquilo. Hoje ele aprendeu a trabalhar sobre todo esse tipo de coisa, mas ele sofreu quando a princesa Diana morreu, quando o Ayrton Senna morreu, e eu tenho certeza que não foi só ele. Quantas pessoas, amado, que morre um ídolo, um cantor, alguém aí, eles começam a sofrer, como se fosse alguém íntimo da família, de tão apegado que ele é. E aí algumas pessoas vão dizer, mas isso é loucura, isso é babaquice, não. Cada um tem um sentimento, cada um tem um comportamento. Amados, tem muitas pessoas que nesse meio de pandemia, que não é que é uma questão, às vezes é exagero, não, é o temperamento dele, e eu devo respeitar esse temperamento dele, esse comportamento dele. Então sem que a perda esteja necessariamente ligada a essa morte, pode aparecer em uma situação de divórcio, desemprego, falência, decepção. Vai depender de cada indivíduo. Vai depender de cada indivíduo. Não é considerado um transtorno mental. O luto não é considerado um transtorno mental. É algo, um sentimento que pode passar a qualquer momento. Podemos colocar algumas fases do luto. Qual que é um dos símbolos do luto quando nós colocamos no nosso perfil de Facebook? A pessoa coloca uma fitinha preta. Sabia que no Japão eles colocam uma fitinha branca? O símbolo do luto é uma fitinha branca. Nós vemos o seguinte, às vezes morre uma pessoa importante do governo municipal, estadual, federal, a gente vê, se passa na frente onde se hasteia a bandeira está em meio mastro, ou seja, um sinal de luto. Algumas fases do luto podemos colocar assim. Olha bem que começa a acontecer. Por que eu estou trazendo todo esse detalhe? Eu ainda não cheguei na onde Deus quer que nós entendamos. Uma das primeiras fases, ele nega a si mesmo e se isola. O que é negar a si mesmo? Para mim já perdeu o sentido da vida. Se Deus quiser me levar, pode levar. Ele se isola. Ele deixa de se alimentar, ele não quer ver mais ninguém, ele fica lá no seu quarto, daqui a pouco ele não quer tomar banho, não quer trocar de roupa, e vai tendo esse sentimento. Vocês já presenciaram, já conviveram com pessoas desse jeito? Tenho certeza que já. E isso causado por um luto. Um luto que não é, como eu disse, não é somente a morte de uma pessoa, mas outras coisas podem acontecer. Uma outra fase do luto é raiva. Como assim raiva? Tem pessoas, digamos assim, vamos supor, num divórcio, acabou um casamento, ele tem tanta raiva, que a hora que ele fala no nome da pessoa, ele sente raiva que ele chora. Se ele pudesse pegar assim, e pegar na mão assim, moer, ele moía, de tanta raiva que ele tem.
quando ele perdeu um emprego, alguma coisa, ele tem uma raiva daquele patrão, daquela empresa. É tanta raiva que ele sente, que a hora que ele passou, se ele conseguir passar na frente daquela empresa, ele pode até levantar a mão e vai dizer o seguinte: tomara que isso aqui vá à falência, tomara que isso aqui feche, que se acabe, que esse patrão morra seco. Pastor, é possível isso? Sim ou não? A raiva, o luto traz essa raiva. Alguma situação que você viveu, que te traz raiva. Toda vez que você lembra daquilo, traz raiva. Todo esse tempo a gente começa a conversar com pessoa, tratar de algum assunto, e a hora que se taca nesse assunto, a pessoa começa a chorar. E muitas delas dizem assim: eu não quero falar sobre esse assunto. E uma última fase do luto é a depressão. Agora, amados, todas essas coisas, esse luto, nós sabemos que o nosso inimigo, ele age de uma forma aproveitando oportunidades. Nessa pandemia, nesse isolamento social, ele aproveitou a oportunidade para quê? Para que venha atrapalhar, afastar as pessoas, tirar as pessoas da presença do Senhor, porque o povo crente, o povo que serve ao Senhor, eles gostam de estar junto, eles gostam de estar abraçando, eles gostam de estar em comunhão, almoçando, tomando café junto, ele gosta dessas coisas, e isso acabou, se afastou. Tem muitas pessoas que entraram em depressão, se afastaram as pessoas do pastor. Pastor cuidava, pastor, agora tem que cuidar de longe, tem que ligar, tem que fazer live, tem que estar diante de uma tela falando. Não é a mesma coisa. O inimigo aproveitou todo esse espaço. E tem muitas pessoas sofrendo ainda, amados. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Todas essas coisas que eu acabei de citar, esse luto, trava as pessoas. E muitas pessoas estão sendo impedidas de serem abençoadas. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, por isso que Deus mandou eu colocar esse título nessa palavra, saindo do luto, porque se você não sair desse luto nessa noite, você vai continuar batinando, continuar sem iniciativa, você vai continuar a tua vida, vivendo uma vida não abundante, mas uma vida miserável, sem crescer na vida, sem conseguir chegar aonde Deus quer que nós chegamos, que quer que todos tenham uma vida abundante. Travada, nada certo. Eu gostaria que você nessa noite já comece a olhar para trás e dar uma olhada. Quem sabe não é o caso aqui, quem sabe não tem esse caso que eu vou citar aqui, mas quantas pessoas, amados, que foram molestados por um pai ou por um parente, um parente próximo, que a vida dela é uma lástima, tem vontade de morrer, e o inimigo já começa a colocar na cabeça: você nunca vai se casar, você nunca vai encontrar ninguém. Como é que alguém vai ficar com você, vai casar com você, sabendo do que aconteceu com você? E o diabo vai colocando todas essas coisas e gera um luto. Quantas pessoas que muitas vezes estão com traumas, que já gerou um luto, e você vai carregando um peso toda a tua vida. Você olha para a pessoa, ele não tem uma aparência feliz. Você olha para o andar dele e é cabisbaixo. Ele fica parecendo quase igual o sentido da música de Raul Seixas, dizendo o seguinte: estou aqui no meu apartamento com a boca aberta, esperando a morte chegar. Agora acompanham algo, amados. Esse texto que eu li, eles estavam saindo de um luto. Se você voltar a tua Bíblia aqui,
no último capítulo de Deuteronômio, é só voltar uma página do capítulo 1 de Josué. Olha bem, amados, olha o que diz a palavra do Senhor. Quem que sepultou Moisés? Deus. Não teve velório. Até hoje, até o diabo quis saber. A carta aos Hebreus diz isso. Aonde que Deus sepultou o corpo de Moisés, ninguém sabe. A palavra do Senhor diz assim no versículo 8, diz assim: os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe. 30 dias de luto. 30 dias de luto. Olha o versículo 9. Ora, Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Como que Josué era de Moisés? Chegado. Josué era novo. Moisés, o líder que ele admirava, o homem que ele viu desde o início, enfrentando ali no Egito o faraó, viu através dele acontecendo as 10 pragas, ele levantando as mãos, o mar vermelho se abrindo, viu os feitos ali no caminho do deserto, viu a intimidade que ele tinha com Deus, a ponto de subir um monte, ficar 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Era um homem admirável, era um homem que Josué estava sempre ao lado dele. Como que Josué estava? De luto, sem iniciativa, mesmo assim, mesmo que ele, amado, porque sempre debaixo de uma promessa nós estamos, e quando nós estamos debaixo de uma promessa e entramos num luto, o que acontece? Nós paralisamos e não vamos em frente para que isso venha a realizar na minha vida. Amém ou amém? Estão entendendo? Agora, amados, Josué, 30 dias, numa situação de lástima. E lendo aqui dá a entender que Josué não tinha um comportamento como o meu. Josué era mais reservado, o sentimento dele foi mais afetado nesse momento. Que Deus precisou agir. É isso que Deus quer fazer nessa noite, porque conhece o teu comportamento, conhece o teu temperamento, e Ele quer que você saia daquilo que está te prendendo, dessa carga, desse peso que você está carregando, para você rumar uma vida abundante, para que você deixe nessa noite aos pés do Senhor, lançando tudo isso que te atrapalha de vencer, de crescer, de ser feliz, de ter paz no teu coração, de ter uma família abençoada. Quantas pessoas, amado, que presenciaram dentro do seu lar morte, presenciaram muitas vezes pai e mãe se batendo, se maltratando, se presenciaram tantas coisas acontecendo, e isso muitas das vezes você vai trazer muitas vezes para dentro da sua casa, da sua família. Amados, olha o que Deus fez. Josué havia recebido a promessa que seria o sucessor de Moisés, e o inimigo aproveitando, sabia que ele se aproveita do comportamento, do temperamento das pessoas. Tem pessoas que são mais melancólicas, qualquer coisa já abre a boca a chorar, qualquer coisa magoa. Tem ou não tem pessoas desse jeito? Tem pessoas que são assim, mas elas queriam ser assim. Não, mas é o comportamento, é o temperamento deles.
E essas pessoas, amado, para elas carregar uma carga é muito fácil. Muito fácil. A missão de Josué era grande. A missão de Josué era conduzir não uma meia dúzia de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas à terra prometida. Missão que seria de Moisés colocar o povo, agora está sob a responsabilidade de um jovem sucessor, um jovem Josué, que não tem mais Moisés ao lado dele, não tem mais aquele líder que vai para frente, aquele líder que ensina, aquele líder que fala, aquele líder que ouve a voz do Senhor, que tem contato com o Senhor. Agora ele está sozinho, está com peso, está paralisado, não consegue caminhar, não consegue se posicionar, não consegue dizer: vamos, povo. Quem sabe você está assim? Há quanto tempo? Sofre por antecipação? Ou alguma coisa que aconteceu lá no passado você não consegue deslanchar? E isso tem atrapalhado a tua convivência no trabalho, com a família. Mas o mesmo Deus que chegou no Josué, Ele está aqui nessa noite. Amados, não é vergonhoso você dizer: nessa noite eu vou sair daqui diferente. E isso não tem idade, amado. Não tem idade. Não tem idade. A Bíblia diz que ele foi cheio de sabedoria. Através da imposição das mãos de Moisés, Josué foi cheio de sabedoria. Agora estamos debaixo de uma promessa. Você percebeu uma coisa, que Deus quando chega numa pessoa, Ele não pede para fazer, Ele dá uma ordem: vamos. Porque Ele já determinou, é Ele que vai executar. Ele só quer um posicionamento nosso. Para pensar junto comigo quantas oportunidades que você teve de ser alguém na vida, de ter um bom emprego, de chegar a conquistar alguma coisa, e por medo, por alguma coisa você perdeu. E hoje você lamenta. E muitas das vezes você se conforma com a vida que está. Já passou mesmo, agora vou me conformar. Amados, você não deve viver com as conquistas do passado. As conquistas do passado são importantes, mas eu devo focar no meu futuro, porque no meu futuro terão bênçãos maiores do que aquilo que eu já vivi no meu passado, amados. Não fique preso ao passado. Diga à pessoa que está ao seu lado: não se prenda ao passado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Algo que Deus colocou no meu coração. Tem uma família aqui, não precisa se identificar, eu só vou falar e você já sabe quem que é. Porque às vezes as pessoas começam a saber quem não interessa quem que é. A pessoa, Deus vai tocar, Ele vai saber quem que é ele. E nessa noite o Senhor vai te trazer à tua memória, vai trazer a você um refrigério, um descanso. Deus diz: descansa em mim, porque eu sou aquele que faço a obra. Você, no meio da tua família, dos teus familiares, vamos aos seus familiares, irmãos, tios, tem pessoas que tiveram muitos problemas psicológicos, problemas mentais, e você tem uma preocupação que isso aconteça dentro da tua casa. E essas coisas têm muitas vezes te roubado o sono, muitas das vezes te trazido para você uma tristeza, e o inimigo muitas vezes, aproveitando desse momento da tua vida, te leva, muitas vezes você se sente para baixo, você se sente muitas das vezes, quer ficar sozinho. Deus me manda dizer a você: dos teus cuido eu,
tenha certeza que nenhum dos teus vai ter os problemas que tiveram os teus familiares. Receba isso em nome de Jesus. Voltamos à palavra. Josué amava Moisés e conhecia a sua capacidade. Josué se sentia tão pequeno. Amados, é fácil para uma pessoa que está convivendo ao lado de um líder, e coisa grande, daqui a pouco o líder morre, você vai ter que assumir. Você já imaginou isso? Já parou para pensar sobre isso? Se muitas das vezes eu vi a preocupação de muitas pessoas para encarar o primeiro dia de um serviço que era diferente daquilo que ele costumava fazer. Agora imagine liderar 2 milhões de pessoas. Você entende, amado? Muitas das vezes nós cobramos de líder municipal, líder estadual, líder federal, o nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, cobramos dele, mas você já imaginou a pressão sobre a vida deles? Você já imaginou a pressão sobre um médico, um cirurgião, no momento que ele tem que tomar uma decisão, o momento que é ele, os seus auxiliares estão ali e ele tem que tomar uma decisão, o peso da responsabilidade dele. Eu já li sobre um médico que ele carregou um peso, ele era um cirurgião, dos bons, e um erro dele, essa pessoa veio a óbito, e ele trouxe naquele que ele não conseguia mais fazer a cirurgia, e foram anos. Só voltou o dia que ele entendeu a palavra do Senhor, se chegou aos pés de Cristo. Deus tirou o momento de luto dele e colocou ele numa capacidade maior do que ele tinha ainda. Porque muitas das vezes nós nos sentimos culpados, a culpa é minha. A palavra do Senhor diz que o Senhor pegou o nosso pecado e lançou no mar do esquecimento. Jesus levou a nossa culpa, Jesus levou o nosso luto, Jesus levou os nossos traumas, nossas decepções, nossas angústias, nossos momentos de estresse e depressão. Ele levou na cruz do Calvário, amado, e nós somos livres, nós somos libertos, nós somos um povo pronto para avançar e viver uma vida abundante que Ele prometeu para cada um de nós. Você recebe isso? Tem uma pessoa aqui que teve uma decepção amorosa e na mente dela acha que nunca vai ser feliz mais. Nunca vou encontrar uma pessoa igual àquela. Eu quero dizer para você, se não deu certo, porque não era para ser. Por que você está sofrendo por uma coisa que não era para ser? Porque se fosse de Deus, tinha dado certo. Não é verdade? Não é que Deus não quis que você fosse feliz, é o que Ele tem preparado para você. Basta você tem que se libertar. Saia desse luto, deixe esse passado e coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Olhe para o futuro e veja o que Deus tem preparado para você. Olha o que Deus fez para Josué. Josué estava num profundo luto. E eu pergunto para você, Josué nesse profundo luto, ele tinha condições de liderar um povo? Ele tinha condições de aplicar a sabedoria que Deus havia dado para ele? Ele tinha condições de estar à frente de um exército, combatendo os inimigos? Ele tinha condições de resolver alguma situação que alguém trazia até ele? Uma pessoa que vive num profundo luto tem condições de ajudar outra pessoa? Tem condições de executar projetos? Tem condições de começar um novo relacionamento, casar-se, ter uma família? Não tem.
Deus chega e dá uma ordem para Josué. Eita Deus, eu gosto desse jeito de Deus. É assim, ó. Muitas pessoas não tem esse negócio de ter uma vida de coitadinho. Céus, vida. Deus chega aqui, levanta, desperta tu que dormes, levanta. Sabe o que Deus diz? Levanta, Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto, levanta-te, se posicione. Quando Deus diz assim: Moisés, meu servo é morto, eu recolhi, ele é meu. Chegou o momento dele recolher, e um dia vai chegar o teu. Mas neste momento agora, levanta-te, para que eu possa cumprir as minhas promessas com esse povo e com a tua vida. Josué, na hora, era Deus que estava falando, ele conhecia a voz de Deus. A Bíblia diz que ele não se apartava da tenda da congregação, sempre estava lá. Ele viu a glória do Senhor, ele contemplava Deus falar com Moisés. Sabe o que Deus fez? E sabe o que Deus faz com você e quer fazer com vocês? Quando Josué levantou, Josué conhecia ou não conhecia toda a terra que Deus daria para o povo de Israel? Conhecia, sabe por quê? Números capítulo 13, Josué era um dos 12 príncipes que foram espiar a terra prometida. Quantos dias ficaram espiando a terra? 40 dias eles ficaram espiando a terra. Olha o que Deus diz, amado. Olha, você vai entender por que Deus diz assim: olha, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. E aí Deus cria uma imagem, traz para ele a promessa daquilo que ele quer fazer. E ele diz assim, trouxe uma imagem daquilo que Josué conhecia, e disse assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu vou-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano, até o rio, o grande rio Eufrates, a terra dos Heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ele criou um mapa, e Josué conhecia toda aquela terra, criou: esta é a visão, esta é a promessa, é isso que eu quero te dar para você, levanta-te. E hoje para vocês ele não vai criar um mapa de uma terra, mas vai criar para você o mapa de uma família feliz, de um casamento feliz, de um trabalho feliz, de uma vida feliz, de uma pessoa feliz ao seu lado, daquilo que tem encarregado. Ele vai criar uma imagem na tua vida. Ele está criando essa imagem. Sei que tem pessoas que não estão suportando. Eu quero dizer para você: pode chorar, pode chorar. Aqui é um lugar. Choro não é só choro de tristeza, não, mas você está chorando de alegria, porque o Espírito Santo e Deus marcou esse encontro com você para te curar, para tirar você desse luto, para você ter uma vida abundante. Você pode visualizar um casamento feliz, o príncipe encantado, a princesa encantada, aquela casa, tudo organizadinho. O tempo não passou. Para Deus o tempo não passa, Ele cumpre a promessa. Vai depender de você. Vai depender de você. Deus está criando essa imagem. Deus tem ou não tem poder de realizar e tirar você desse luto? Levanta pois agora, disse Deus para Josué. Não era amanhã, espere um pouquinho, não, levanta agora. É hoje que você vai sair desse luto. É hoje que você vai deixar essa carga.
É hoje que você não vai carregar mais essa carga sobre os seus ombros. Jesus diz assim: olha, quer pegar o jugo dele que é leve e dar o pesado para nós. É isso? Ele diz que é para nós ficar com leve e ele carrega o pesado. Então é esse fardo que você está carregando. A hora que você entender isso, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. A tua vida vai deslanchar, você vai ser outra pessoa. Você vai deixar de ficar olhando as pessoas e dizer: olha que casal feliz, que vida feliz. Você pode falar isso porque você é feliz, você está casado, você está bem. Deus quer te dar uma vida desse jeito para você, feliz. E quando eu estou falando isso, eu estou falando que Deus está mandando eu falar, amado. Eu não vou fazer o que Deus não manda, mas eu sei quem é, eu conheço as pessoas e não vou fazer isso. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, é você e Deus. Ele diz assim: levanta-te, pois agora eu tenho que me posicionar. Faça a sua parte do projeto. Deus cria uma imagem daquilo que Josué conhecia. A promessa de Deus Ele cria na tua vida também. Ele diz: esforça e tem bom ânimo. Várias vezes Ele falou isso, que eu preciso me posicionar, me esforçar, porque não é fácil, amado. Não é fácil. Não é fácil uma pessoa deixar aquilo que vem carregando para o resto da vida. Não é fácil uma pessoa que carregou 5, 10, 15, 20 anos uma coisa. Ele está agarrado àquilo. Está sobre os seus ombros com garras que você não consegue se movimentar. E Deus diz: esforça e tem bom ânimo. Tão somente esforça-se. Deus falou várias vezes para ele. Sabe o que vai te ajudar a sair desse luto? A leitura da palavra de Deus. João 10:10 diz assim: o inimigo veio matar, roubar e destruir. Vamos colocar: ele veio deixar você no luto, ele veio trazer angústia, ele veio trazer tristeza, roubar os teus sonhos, acabar com teus projetos, acabar com a tua paz e a tua felicidade. Mas o mesmo versículo continuando, ele diz assim: mas Deus veio para nos dar vida, e vida com abundante. Vida com abundância. Enquanto estiver com o sentimento de luto, não cumprirá as promessas de Deus na sua vida. É noite de você jogar sobre o seu, tirar dos seus ombros e jogar aos pés do Senhor.